trabalhadora. E para isso, e eu encerro com essa questão, nós precisamos escolher quais são os nossos aliados. Esta questão. Os últimos anos desse país, nós tivemos opções de alianças que nos trouxeram a esta situação. Ou, no mínimo, ajudaram a essa situação se estabelecer no nosso país. Então, a nossa unificação é na classe trabalhadora. Da cidade, do campo, plural, democrática, ampla. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir construir uma educação de verdade, democrática, plural, para todos e todas, que é o que uma democracia de verdade prevê. Nesse sentido, eu acho que é isso. Acho que a nossa luta é essa, é a unificação das lutas, dos movimentos sociais e combater a incipiência, na verdade, desses movimentos da direita, que só tem hoje a condição de estabelecer, porque as mídias sociais os permitem. É isso. Obrigado. Obrigada, professor. Estudante Lucão, do Núcleo de Comando Estudantil. 3 minutos. Primeiramente, boa noite a todos. Vou ser breve aqui. E quando eu estudava, eu era mais jovem, de forma bem didática, eu pude ler para que serve um partido na democracia. O partido ele serve claramente para manter a democracia, o pluralismo, e manter que haja um consenso e fazer a ligação entre população e governo. Você tirar a noção de partido da escola, basicamente você tira a democracia. Se constitucionalmente só existe o partido, essa ligação, para que haja democracia, para que se estabeleça o parlamentarismo, qual é a vantagem de tirar o partido da escola? É ignorante da parte do vereador dizer que na escola o professor chega e vê um quadro em branco que se torna uma sala de alunos. Está totalmente errado. Quando um aluno faz oposição ao professor, a maioria da classe apoia o aluno por uma rixa estabelecida aí pela degradação do ensino, que os alunos têm desgosto de ir para a aula e têm desgosto de ver a cara do professor. É isso que acontece na sala de aula. Eu acho que o pastor Luiz Santo nunca frequentou e nunca entrou dentro de uma escola pública para vir e falar tanta ignorância como ele fala aqui nessa tribuna. A partir do momento em que se tira o partido de alguma coisa, eu acho que não deveria ser da escola que se deveria tirar o partido. Deveria tirar o partido da mídia, onde o Roberto Marinho manipula e conspira contra qualquer político e qualquer partido como sua noção e como dinheiro que recebe. Deveria se tirar o partido da polícia e da segurança pública, que julga o pobre diferente do rico, onde o comandante da rota afirma na mídia que nos bairros nobres a abordagem tem que ser diferente dos bairros periféricos. Isso é uma tremenda arbitrariedade. Mas eu não vejo a igreja se manifestando contra isso. Porque o pastor sempre tem o desejo de aumentar o seu rebanho de ovelhas, certo? Ou seja, construir uma escola sem partido no projeto que se dita é construir uma escola sem democracia, uma escola sem educação. Educação é um ato político. Em nenhum meio, sociologicamente falando, a escola de hoje em dia doutrina mais do que a televisão. Quando você tirar do professor falar política para o aluno, você permite que William Bonner, Raquel Sherazade e o resto aí desses reacionários da televisão, hipócritas, doutrinem nossas crianças e criem a nossa nação. Uma nação conservadora e retrógrada aos parâmetros da igreja. E não se valoriza o Estado laico dessa forma, não se valoriza a democracia, não se valoriza a minoria, não se valoriza o povo. Dessa forma, você valoriza quem sempre foi valorizado desde que Costa e Silva criou o AI-5. É isso que estamos voltando. Obrigado pela atenção. Estou aqui comentando com a professora Bebel que os nossos aluninhos não têm capacidade para discutir com os professores, por isso que os professores colocam tudo na cabeça deles. Super inocentes. Rafael Vigentim, Café e Educação. Tem microfone aí, Rafael?
Bom, boa noite a todos. Eu sou professor de Sociologia, de acordo com a lei, um professor doutrinador, né, porque eu debato política na sala de aula. Meu Deus. E eu queria começar com uma pergunta, que se essa lei é uma escola sem partido ou uma escola sem política? Eu entendo, pela fala dos vários colegas, que é uma escola sem política. E o que seria política? Política é uma dimensão da vida social que está presente nas mais diversas áreas, na cultura, na economia, em todas as áreas sociais, na mídia e principalmente na educação. Será que seria possível separar educação de política? Eu entendo que não há essa possibilidade. E por quê? Porque política é a disputa nas relações de poder. A política ela transpassa, não sei se é a palavra correta, mas ela permeia todas as relações sociais. Quando nós discutimos o papel da mulher na sociedade, é um ato educativo, mas também é um ato de político. Por quê? Porque nós estamos disputando as visões de mundo. Quando eu discuto a tolerância religiosa, a discussão da religião é uma discussão política. Quando eu discuto a diversidade sexual, é uma visão política. Então, eu não vejo possibilidade alguma de fazer uma separação entre política e educação, porque a política ela permeia todas as relações da vida social. Então, eu acho que o que eles querem é uma escola sem política e não uma escola sem partido. E o que me preocupa também, a partir da aprovação de uma lei desse tipo, é aumentar o assédio moral contra o professor, né? Primeiro que eu me sinto extremamente humilhado, considerando a precariedade da educação, o desrespeito que tem com os professores, com a política educacional, 4 anos sem aumento, os vários atos de perseguição, criar uma lei que vai possibilitar prender o professor. Eu li a lei aqui, 3 a 9 meses de prisão, se você não se enquadrar na postura. Eu acho isso uma violência contra o professor, que o professor já é uma das profissões que mais adoece no Brasil. E aí você falar que ele pode ser preso de acordo com a postura, de acordo com como ele abordar na sala de aula, e a gente sabe que tem alunos que têm más intenções, que perseguem. Eu tenho vários alunos meus que, sabe, não tem, persegue, assim, filma e distorce o que a gente está falando. E aí eu entendo que isso aí aumentaria o assédio moral, a perseguição dentro da escola e ampliaria o adoecimento da profissão docente. Então isso me preocupa bastante. Obrigado. Obrigada, Rafael. Pela TV Câmara, Rogério Martins, de Aguiar, da Vila Jardine, ele mandou o recado que ele é a favor da escola sem partido. Muito bem. Vera Capucho, professora, Núcleo de Educação e Direitos Humanos. 3 minutos, Vera. Boa noite a todos e todas. Yara, queria iniciar agradecendo pelo exercício do seu mandato, compromissado com os anseios dos cidadãos aqui de Sorocaba, principalmente aqueles que estão alinhados com a defesa da democracia. E também estender a todos os membros da mesa o agradecimento pela socialização das informações tão relevantes para esse debate. Alguns pontos que eu gostaria de salientar. Primeiramente, que a gente vê claro e explícito uma tentativa de fragilização das discussões acumuladas desde não só do período de resistência à ditadura, mas desde o período pós-Segunda Guerra, quando nós temos aí a ampliação das discussões no âmbito dos direitos humanos. A mim parece que é uma questão de não só discutir uma escola sem partido, mas discutir uma sociedade sem direitos alguns. Uma outra questão que também nos parece bastante importante é a visão clara e objetiva do fortalecimento da ação fascista e autoritária. Não podemos nos esquecer que os fornos de Auschwitz não foram as primeiras tentativas aí de extermínio. Os primeiros extermínios aconteceram na própria Alemanha, contra o povo alemão, quando foram aprovadas as leis para que se incinerasse pessoas com deficiência. Então, a gente não pode estar esquecendo isso. Uma outra questão que me parece bastante relevante, e aí é um questionamento, porque nós, professores de humanas, e eu, professora de história,
compreendo que dentro dos conteúdos que nos faz aí cotidianamente, teremos que deixar de trabalhar pelo menos metade dos conteúdos, né? Mas, afora isso, já está me preocupando professores de matemática. Será que o conceito de igualdade não vai mais poder ser trabalhado? Será que diferença, então, não vai rolar mais? Propriedade distributiva, então, é fazer a revolução. Me parece que também os professores de exatas têm que começar a ficar um pouco preocupados. Por uma outra questão, eu gostaria de colocar, que não faz tanto tempo assim, mas eu estudei numa escola onde talvez o pessoal da escola sem partido gostasse, porque nós não tínhamos espaço de estar discutindo muita coisa em sala de aula. Mas isso nos impulsionou a fazer parte do movimento estudantil, e aqui minha parabenização a todos os estudantes que fazem parte do movimento, e na ação nós nos formamos. Então, não tem doutrinamento que nos barre quando a consciência chega. E pensando assim, lembrar também que a ideologia dominante de uma época é a ideologia dominante da classe dominante dessa época. Se nós agimos na contraposição, é porque nós entendemos que a história está em movimento, a contradição está em movimento. Por fim, apenas gostaria de me manifestar por uma escola com esperança, por uma escola que valorize o professor, por uma escola que assegure o direito da aprendizagem aos alunos, por uma escola plural e democrática. Obrigada, professora. Eu acho que nós vamos ter que também nos debruçar e prestar atenção, porque em breve nós iremos discutir essa questão da decisão do STF sobre o ensino religioso nas escolas. Como isso vai rolar. Na apresentação do professor Vanderlei Aca, falando aqui do orçamento e do plano plurianual, e eu queria aqui a atenção dos professores ligados à área da educação infantil, para o atendimento das vagas em creche, que tem 4.000 crianças na fila esperando vagas em creche. Se faria uma série de construção de prédios e tudo mais, e também convênios com a Igreja Quadrangular, que cederia seus prédios, seus espaços para transformar em espaços de creche. Queria que prestasse atenção, o projeto não veio para esta casa, mas foi só anunciado. Não sei como nós transformaríamos um salão de igreja em creche. É uma proposta, um convênio que será feito em Sorocaba, além de outros convênios, especificamente com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Seja lá o que for isso. Por favor, Renata Marques, Conselho Municipal do Jovem. Qual é a sua mesa? Como? Dá para ouvir? Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, acho que quando a gente vem aqui para debater um projeto como Escola Sem Partido, eu imagino que as pessoas que escreveram esse projeto nunca pisaram numa escola pública. Porque eu vim da escola pública, sei que esse está longe de ser um dos nossos problemas, muito longe de ser. A gente está numa sociedade onde a cada 10 professores, 6 já foram agredidos em sala de aula. A gente está numa sociedade onde crianças e adolescentes são mortas. 29 crianças e adolescentes são mortas todos os dias. A gente está nessa sociedade. Então, eu acho que esses vereadores, falo o JP Miranda e o pastor Luiz Santos, que não estão aqui mais, eles estão fora da realidade, assim. Acho que eles não sabem o que é uma escola pública, não sabem o que é ser estudante de uma escola pública, não sabem o que é ser professor dentro de uma escola pública. E falo além disso. Meus pais, eles me deram educação, eles me educaram em casa e me deram princípios. E eu garanto que os princípios que os meus pais me passaram, não é simplesmente o professor ir lá e impor o que ele quer que eu vou revogar tudo isso. Quando eles falam isso, quando eles têm essa preocupação, é porque eles estão querendo falar dos alunos que são vazios e talvez, eu acho que de famílias desestruturadas, mas eu garanto que esses alunos, a última preocupação deles é um professor comunista. A preocupação deles é a violência que eles sofrem dentro da família deles. Essa é a preocupação. Então, eu quero que a gente
pare de perder tempo, gente. A gente está dentro de um governo que já foi comprovado de corrupção, que tem áudio, que está todo mundo aí ouvindo, todo mundo sabe que ele é corrupto e ele está lá, ele é presidente, através de um golpe de Estado. E a gente está aqui debatendo isso, se os alunos vão discutir ideologia. Como a Bebela falou, se a gente vai falar de Marx, a gente fala de Smith, a gente contrapõe, a gente forma pensamentos, é assim que a gente faz. E eu garanto, já tive professor comunista, eu já tive professor liberal, e as minhas ideologias, elas partem de uma análise que eu fiz a partir da minha realidade de mundo. Então, eu não sou uma folha vazia, como todos os estudantes que estão aqui. E encerro por aqui. Eu queria alertar todos os presentes que, em algum momento, essa casa vai ter que se posicionar sobre o projeto Escola Sem Partido. Então, nós pediríamos a presença e a mobilização daqueles que são contrários a esse projeto nos dias em que se vota em primeira e segunda discussão esse tema. Carol Correia, diretora da POESP, onde está? É a POESP local? Boa noite a todos e a todas. Eu sou professora, né, trabalhadora da educação há 12 anos da escola pública estadual, né, e no dia de hoje, assim como muitos outros, estive desde as 7 horas da manhã na escola até as 19, saí da escola e vim direto para a audiência, né, assim como muitos outros colegas, que esses sim podem fazer uma análise real do que é a escola pública, né? Do que é que os nossos alunos, estudantes e professores precisam ou não precisam dentro da escola, né? Que eu gostaria, inclusive, de fazer um questionamento ao senhor vereador e aos senhores vereadores que vêm propondo, né, a nível nacional e em diversos outros municípios, se o Escola Sem Partido não é originário de um partido, né? Afinal, eles estão representando um partido, né? O Escola Sem Partido, que na verdade é um partido, né? Então, aí fica, né, essa provocação. O senhor pastor, inclusive, né, tem as suas ideologias, tem as suas concepções de mundo, né? Isso sim, a gente precisa desvendar dentro da escola, né? Então, vir falar que o projeto é de um projeto de escola sem partido é uma falácia para enganar quem não acompanha, né, mais próximo a esse debate, né? Eu acho que isso a gente precisa esclarecer e precisa fazer, sim, esse debate. O que é a escola sem partido? O que é que a escola pública precisa, né? Que de políticas governamentais fora de contexto, nós já estamos cansados, né? Do governo do estado e do município aí, né, que vem propondo aí diversos absurdos, né? São até escabrosos. E que, de repente, né, eu me colocando aqui como uma professora comunista que sou, por opção, possam ir me filmar na escola, né, de repente, para saber o que é, de fato, a escola pública, né? Porque isso não acontece, né? A gente não vê os vereadores e os deputados federais, estaduais, conhecendo, de fato, o que é a escola pública, né? Então, gostaria até que ficasse esse convite. Só para fazer uma observação, o vereador que propôs o projeto disse que o professor deve transmitir, né, o conhecimento. E aí eu gostaria de relembrar aqui Paulo Freire, que fala que o conhecimento não deve ser transmitido no processo de educação bancária, né? Que o professor faz parte da educação, né, do processo de ensino e aprendizagem, né? E, por último, convidar, reforçar aí os colegas, né, e a todos que venham debater com a gente no dia 17 de outubro, terça-feira, na UFSCar, no campus da rodovia, às 19 horas, o projeto Escola Sem Mordaça. Obrigada. Obrigada, professora. Queria anunciar a presença também de Tiago Nascimento, representando o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba. Lá da plateia, Larissa Sardenha. Está?
Depois das falas, as últimas falas, nós passaríamos para o encerramento da nossa mesa. E também até gostaria de pedir a opinião dos nossos palestrantes e agradecer a presença deles aqui, que enriqueceram a nossa audiência, sobre professores que eu tenho ouvido preocupação. Só um minutinho, Gabriela. Alunos que trazem a preocupação de professores que defendem em sala de aula a volta da ditadura militar. Se isso não seria um crime que está sendo cometido contra a democracia brasileira. Se vocês têm opinião sobre isso, porque eu já recebi 2 depoimentos de alunos que não aceitam, esses aluninhos aqui que não sabem nada, que todo mundo o professor põe as coisas na cabeça deles, que não têm capacidade de debate, que a gente viu aqui, e que ouvem de professores em sala de aula defendendo a volta da ditadura militar. Por favor, Gabriela. Larissa. Não, desculpe. Boa noite a todos e todas presentes. Larissa, desculpe. Gostaria de agradecer à vereadora Yara, que abriu a casa para trazer esse debate. E eu vou fazer a minha fala em repúdio a esse projeto sem partido, mais conhecido como Lei da Mordaça, lei feita sem diálogo com os servidores da área da educação, sem diálogo com os estudantes que serão mais afetados com esse projeto. A lei da mordaça é uma afronta aos estudantes e professores que serão censurados igual ao episódio de 64, né, que é uma vergonha para a história do Brasil. Uma escola sem partido é uma escola sem pensamento crítico, é uma escola racista, é uma escola fascista, é uma escola homofóbica, que eu acho que não é uma escola que represente a população brasileira. Esse projeto nada mais é do que mais um golpe para que não enxerguemos o roubo da merenda, não enxerguemos o sucateamento de nossas escolas, que cada vez mais é presente, né? E se faz presente nas escolas públicas. E afirma o vereador Luiz Santos, que não se faz mais presente, que esse projeto não condiz com a escola que nós, estudantes, queremos. E, caso seja aprovado, pode ter certeza que nós ocuparemos as ruas, nós vamos paralisar as escolas, e para esses vereadores que aprovarem, tomarem cuidado, porque nós, estudantes, estamos de olho, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Larissa. Esse projeto também veio, tomou vulto a partir das manifestações dos estudantes do ano passado, a ocupação das escolas, que foi duramente reprimida no estado de São Paulo e em outros estados. E que, se acontecer isso de novo, e agora, se as escolas não estão sendo fechadas, a Bebel pode falar disso, classes e salas de aula estão sendo fechadas. Aqui, se a gente passa na Avenida Eugênio Salerno e vê o Getúlio Vargas fechado à noite, e a Escola Estadão, uma das mais tradicionais de Sorocaba, fechada à noite, nenhum movimento estudantil naquela área que muitos de nós aqui estudamos, é uma afronta à cidade. As escolas aqui do período noturno do ensino médio estão sendo superlotadas, como Padilha, porque todos os alunos estão sendo direcionados para lá. Quando o Estadão, por exemplo, poderia ter classes do ensino médio à noite para dividir esses alunos. Gabriela Guedes, Levante Popular da Juventude. Onde está a Gabriela? Por favor, microfone para ela. Qual é a mesa? Francisco França. Pois não. Está aberto o microfone, Gabriela. Tá. Bom, boa noite, gente. Boa noite a todos e todas aí. Bom, aí falando aqui em nome do Levante, dizer que estamos muito contemplados pelo debate, né? Parabéns aí pela audiência pública, fundamental. E, na verdade, fazer uma breve fala com relação à importância da luta em torno disso, né? Porque, diferente do MBL, o movimento de juventude, né, em torno da defesa dos nossos direitos em Sorocaba sempre existiu, né? E nós vamos continuar existindo, né? Como acabamos de mencionar, há 2 anos atrás, ocupamos 22 escolas aqui em Sorocaba. Ano passado, fomos para a rua contra a PEC do teto dos gastos, né? Esse ano, em torno da luta contra as reformas da Previdência, a reforma trabalhista. Então, a juventude está na luta. Se esse projeto vier para votação, né, se realmente for se o jurídico da casa aprovar, né, nós vamos estar aqui na luta.
E é isso, gente. Tamo junto aí. E é isso. Boa noite. Obrigada, Gabriela. Fábio Santos de Moraes, da PUESP. Onde está o Fábio? Por favor. Qual é a mesa? Silvano Júnior. Aberto. Boa noite, a mesa. Parabenizar a audiência, parabenizar a vereadora, mandada da vereadora Yara. Saudar a mesa na pessoa da presidente da PUESP, professora Bebel. Saudar todas as pessoas que participam nesse momento, nessa importante audiência pública. Aliás, saudar os presentes e repudiar a ausência do proponente do texto. Porque quem propõe um texto desse deveria aqui ficar para escutar o contraditório. Era o mínimo. O vereador devia estar aqui para debater o projeto dele, que ele apresentou para a sociedade e aqui para Sorocaba. É um desserviço, Yara, apresentado, porque todos nós sabemos que esse projeto ele é inconstitucional, ele é ilegal, ele é imoral. Então, o vereador, numa casa de leis, ele apresentar um projeto que ele sabe que é inconstitucional é um desserviço como um parlamentar, porque ele recebe do imposto da população para apresentar projetos de interesse da população e que não contradizem a Constituição brasileira. Mas está muito claro, porque esse projeto que é polêmico, e por isso tem muito vereador que quer aparecer em cidades do estado de São Paulo apresentando esse projeto. Certo? E ampliando um discurso de ódio que hoje está muito presente na sociedade, que é muito perigoso. O vereador disse, na fala dele, que ele ouviu uma história de um professor que apresentou algo que não era compatível com os estudantes. Bom, eu posso dizer uma história para o vereador de uma professora de creche que, por uma pessoa deturpada, e colocou fogo em crianças, e a professora, pegando fogo e em chamas, salvava as crianças jogando para fora da janela. Nem por isso ele mostrou respeito aos professores. Ele acredita que o professor sai de manhã para doutrinar as crianças e deturpar o que a família ensina. Bom, mostra que ele não sabe o que é uma sala de aula, que ele não sabe a realidade da educação. O professor hoje trabalha 64 horas. Se o professor doutrinasse da forma como ele imagina, vereadores que pensam como ele provavelmente não estariam eleitos em nenhuma Câmara Municipal desse país. E eu lamento, não é que no momento da semana do professor, do dia do professor, ao invés de estar discutindo coisas mais importantes para a educação, estejamos discutindo leis que trazem ódio entre a sociedade brasileira. Então, é lamentável o vereador não escutar até o final, é lamentável o projeto, e eu sei, não é como em outras cidades, não pode passar, porque a força do povo de São Paulo, de Sorocaba, dos professores, dos estudantes, é maior do que isso. Obrigado. Obrigada. Pedro Bueno, pelo Centro Acadêmico da Universidade de Sorocaba, Uniso. Qual é a sua mesa, Pedro? Desculpe. Hã? Sou inexperiente aqui. Porque o Donizete não está aqui. JP Miranda, está aberto. Aí. O vereador JP Miranda, vereador mais jovem dessa casa, não está mais porque era suplente e é o parceiro do vereador Luiz Santos na apresentação desse projeto. Por favor. Primeiramente, cumprimentar a vereadora Yara, parabenizá-la pela convocação dessa audiência pública. De início, eu gostaria de rebater uma fala que aconteceu aqui ontem, nessa casa, do Davi Vieira, que é o representante municipal do Escola Sem Partido e também da Direito Sorocabana, onde ele deu exemplo de um trabalho escolar feito na Escola Geu Pereira do Amaral, em 2015. Ele atacou esse trabalho, falando que foi uma doutrinação feita pelo professor. Só que ele desconhece que isso é currículo do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, é currículo estudar Michel Foucault. E isso é feito em todas as escolas, e ele desconhece isso. Quando ele
ataca, porque ele atacou a escola, ele incitou o ódio, assim como foi feito em 2015 por vários policiais que atacaram a escola, ele volta com esse discurso atacando a escola e desconhecendo, porque ele fala que é doutrinação, mas não é doutrinação, porque tivemos debate, tivemos posições contrárias e a favores, falando sobre o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e agora ele vem falar isso. Ele que defende a direita, só que ele fala tudo baseado em mentiras, muitas vezes. Eu ouvi aqui hoje, mas infelizmente ele já foi embora, não ficou para o debate. Mas agora, enquanto ex-aluno de escola pública, doutrinado pelas professoras Silvânia e Maria Antônia aqui, eu tenho que falar que eu venho de uma família onde minha mãe é pastora, eu fui criado em igreja, eu tenho princípios evangélicos, e eu muitas vezes ouvi dentro da escola posições contrárias a isso, posições a favores, e nem por isso eu deixei de ser isso, nem por isso eu deixei de ser quem eu sou. Eu continuo tendo meus princípios e levando para a vida inteira os conhecimentos que aprendi com diversas professoras. Aqui a Fátima Faria também, que eu já vi muito trabalho bom. E falando agora enquanto Centro Acadêmico de Direito da Uniso, a gente tem que se atentar, sim, pela questão da legalidade, dos erros formal, material desse projeto, pois esse projeto ele ataca a liberdade de cátedra do professor, ele tira o pluralismo de ideias, ele tira um monte de coisa, a aprendizagem do aluno, todo esse debate, ele tira esse debate de dentro da sala de aula, que é algo muito importante para a formação do aluno. E quando o pastor Luiz Santos ele relacionou a morte de jovens na periferia, a morte de jovens com a doutrinação dentro das escolas, eu acho que ele se enganou, porque o professor, quando ele, segundo ele, faz a doutrinação, o professor ele está ensinando o aluno a ter seus direitos, e por isso o aluno vai às lutas e é morto pela polícia, pelo Estado, por estar lutando pelos seus direitos. Eu acho que ele se enganou quando ele falou que quando o professor doutrina, o professor está levando o aluno para a vida do crime. Mas não, o professor está dando ideias, está abrindo o conhecimento do aluno. E isso é importante. Pedrinho, por favor. Para finalizar, como que a gente tem uma educação libertadora se a gente não tem liberdade de expressão e liberdade de cátedra dentro da escola? Encerro minha fala. Boa noite. Obrigada. Nós estamos chegando às 10 horas, que é o limite da nossa audiência. Mais 3 pessoas inscritas, eu pediria que fossem breves, até para que a mesa, que tem horário, inclusive, para sair também, e agradecer o enriquecimento desse debate com os nossos debatedores. Marinho, professor do Núcleo de Educação e Direitos Humanos. Boa noite a todos. Para não se estender muito, acho que acaba se repetindo, né, o que a gente vai falar. Então, tem 2 questões, acho que são fundamentais. 2 questões que são fundamentais que a gente tem que levar em consideração nesse momento. Primeiro, é que a gente também não deve simplificar, achar que é tudo natural, né? O Brecht já falava isso, né? Que o nazismo, como já foi colocado sobre o fascismo, mas uma questão importante, a arte degenerada no início do século XX, em 1927, né, um membro do Partido Nazista, um teórico, publica um livro, né, o Alfred Rosenberg, que é falar mal daquilo que vinha se iniciando e se consolidando na sociedade no início do século XX, que era os hábitos e costumes burgueses, e que a arte burguesa representava moralmente, né, um mundo degenerado, e, portanto, teria que ser exterminado. Então, isso mais adiante, quando o nazismo assume o poder, então, eu sou professor de história, eu acho que a gente tem que compreender que nada é banal, nada natural. Existe um porquê. E aí eu vou colocar, para finalizar, uma frase do Istvan Messáros, que faleceu recentemente, que ele diz o seguinte, né? Diga-me aonde está o trabalho, que eu te direi onde está a educação. Então, nos tempos do neoliberalismo tardio, o ataque, as primeiras medidas advindas do governo golpista foi retirar, primeiro, modificar a LDB e modificar o ensino médio. Tá? Então, não é à toa que o ataque é na educação. Por quê? Nos últimos anos, vamos pegar o último decênio, né, ou antes mesmo
de todas as manifestações contra as políticas neoliberais, sempre foi ativo o papel do Sindicato dos Professores e dos estudantes. Então, não é à toa que o ataque vem justamente quando tem uma crescente das ocupações das escolas nos últimos 10 anos. Né? A gente tem que levar em consideração que isso tem, sim, uma intencionalidade internacional de desqualificar o conhecimento. Né? O professor Saviani, o professor Newton Duarte, chamam de obscurantismo beligerante. É o que o Trump vem fazendo nos Estados Unidos, de desqualificar, olha, não existe efeito estufa, não existe problema ambiental, né? Esses cientistas são loucos, ou seja, desqualificar o conhecimento científico, ou seja, a razão. E a irracionalidade, a gente tem o que? A bestialidade, né? do irracionalismo, do autoritarismo que aconteceu no nazifascismo e que a gente vem observando sendo forjado nessa nova forma de um golpe, né, a favor do capitalismo, principalmente do neoliberalismo tardio dessas reformas, atacando os direitos dos trabalhadores e também acabar com o direito da liberdade que os estudantes vêm construindo na resistência, mostrando, inclusive, para os professores como é que se constrói uma resistência em tempos neoliberais. Obrigada, professor. Pediria que os dois últimos fossem breves, infelizmente, Gregório da PUESP de Sorocaba e João Pedro. Onde está o microfone para o Gregório? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gregório, eu falo aqui em nome da coordenação da subsede da PUESP Sorocaba. E nós achamos, primeiramente, que esse debate é um debate muito importante. A luta contra esse projeto é fundamental. Nós precisamos combater esse projeto no ninho, não deixar que esse projeto venha para o plenário. E acho que é fundamental a luta, a unificação de todos os setores, dos estudantes, dos professores, contra esse projeto. Né? Nós aqui da PUESP Sorocaba, desde que esse projeto chegou nessa casa, nós lançamos uma campanha, né, uma campanha que inclui um abaixo-assinado. Nós estamos percorrendo várias escolas, tanto estaduais como municipais de Sorocaba e da nossa região, debatendo essa questão, conversando com os professores, né, levando esse nosso abaixo-assinado. E nessa nossa campanha, nós rebatizamos esse projeto com o nome que nós achamos que ele deveria ter desde o começo, que ao invés de Escola Sem Partido, deveria se chamar Escola Sem Conhecimento, porque é isso que esse projeto propõe. Esse projeto, ele quer que os nossos alunos saiam da escola sem uma consciência crítica, sem conseguir enxergar de forma crítica a realidade que nós estamos inseridos. Né? Ele fere, como o professor Marcos colocou muito bem, o direito de aprendizagem dos próprios alunos, e tem um aspecto que eu acho que é muito importante, que esse projeto ele coloca, que é você culpabilizar os professores pelos problemas da educação, sendo que nós sabemos que essa não é a realidade. Né? E seguindo um pouco nessa linha, nós achamos também que esse projeto, na verdade, ele vem no intuito de criar uma grande cortina de fumaça para esconder os verdadeiros problemas da educação pública. Né? Nós temos aqui em Sorocaba, por exemplo, mais de 15 mil pessoas analfabetas. Né? Como a vereadora comentou, nós temos 4 mil crianças fora das creches em Sorocaba. Né? Nós temos falta de auxiliares de educação, fechamento de oficina do saber, fechamento do sabe tudo. Né? Tem uma série de questões que os vereadores não trazem para a discussão aqui na Câmara, esses dois vereadores não trazem para a discussão aqui na Câmara, e criam um projeto se baseando numa realidade paralela. Né? A gente que está em sala de aula sabe que essa realidade que eles colocam não existe. Né? Cria um projeto numa ficção, num factoide, né? E culpabiliza o professor pelos problemas que, na verdade, são os governantes, são os grandes partidos da ordem que vêm causando. Né? Então, nós achamos que é fundamental. A PUESP Sorocaba está na luta contra esse projeto e vamos combater até o fim, porque nós não podemos aceitar que esse projeto seja aprovado em Sorocaba. Obrigada, Gregório. Agradecer mais uma vez os nossos palestrantes e passar agora para as nossas despedidas, alertando. Gostaria de ter a presença de vocês e o acompanhamento na tramitação desse projeto. Em muitos lugares o projeto é julgado inconstitucional, mas mesmo assim a Câmara vota e depois, digamos, o prefeito, como foi o caso de Alagoas, derruba a votação, recorrem e a Assembleia derruba o veto do governador e de prefeitos. Então, que fiquemos atentos com a tramitação aqui. Por favor, professor Marcos. Não. Alô? Bom, para encerrar, não é? Então, esse projeto flagrantemente inconstitucional, impraticável, não é? Indesejável uma sociedade democrática, este mesmo projeto, que virou um template, né, para usar a linguagem moderna, não
já virou lei em 4 municípios brasileiros. Segundo o último dado levantado, há 62 projetos em outros municípios. 63 agora, porque Sorocaba, quando foi feito esse levantamento, não estava. Há 10 projetos no Congresso Nacional com projetos desse gênero. Então, se é flagrantemente institucional, por que está acontecendo? Porque é a luta política. É esse contexto conservador. Ah, mas vai virar inconstitucional. Sim, mas nós temos que enfrentar essa luta política. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que agir? Atos como esse que a vereadora chamou essa audiência pública, ocupar as ruas, como as colegas já disseram, mas, sabe, alguns colegas aqui mencionaram algo muito importante. A gente não pode ser pautado pela direita, nós temos que pautar também a luta, não é? Não é só deixar eles nos pautarem. E como é que a gente pode pautar? Pô, aproveitando a oportunidade de um sujeito que nunca se interessou pela educação, vim dizer, olha, eu sou favorável ao projeto Escola Sem Partido, talvez seja legal aproveitar essa oportunidade e dizer para ele, escuta, o que você acha da estrutura da escola estadual? O que você acha do salário dos professores? O que você acha, por exemplo, do processo de formação dos professores? Me dê a sua opinião. Não é? Quer discutir educação? Vamos tratar disso, mas vamos tratar dessas coisas fundamentais também. Como, por exemplo, colega, o que você acha do grande salto qualitativo dado pelo governador Alckmin na educação do Estado de São Paulo? Me diga, me discorra sobre isso. Não é? Ou seja, temos que aproveitar esse momento, não nos deixarmos pautar e pautar também. E para isso, colegas, contamos com a mesa e com todos vocês nessa luta. Muito obrigada, professor. Por favor, Isabel, nossa presidente estadual da POSP. Bem, eu quero agradecer, aliás, a oportunidade de estar aqui ao lado do Marcos, enfim, de todos que estão aqui. Cláudia. A Cláudia, do lado deles dois, né, e os demais também, e, é claro, a vereadora Yara. Dizer para vocês o seguinte, eu quero ver como é que a gente vai fazer para doutrinar essas crianças todas aí, né, que falaram, que deram um banho, né, de política, né, em todas as falas que fizeram, por todas as falas que fizeram. Não tem como. Tenho isso muito claro. Eu tenho um cuidado de fazer esse debate, porque tem uma coisa que, para mim, esse Escola Sem Partido, ele também está indo longe numa questão. Está em pauta no Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Comum Curricular. E ele mexe com o currículo. O Escola Sem Partido mexe com o currículo. Então, como é que nós vamos fazer? O Escola Sem Partido aprova aqui em Sorocaba, mas a Base Nacional Comum Curricular estabelece diretrizes nacionais e os locais, como é que vai ficar? Então, quer dizer, para mim, esse movimento é um movimento mesmo. É um movimento para nos desestabilizar, para tirar a gente do foco que a gente tem que ter, que é o foco de enfrentamento contra esse governo do Estado de São Paulo, contra o governo golpista, contra a pauta da direita, que intervém, inclusive, em direitos fundamentais, né, que nós conquistamos as duras penas na luta pela igualdade de direitos, né, nessa sociedade, na luta pelos direitos da classe trabalhadora. Então, tudo isso está em questão. Veja bem, no dia 11 de novembro agora, nós vamos, lamentavelmente, a classe trabalhadora vai experimentar o sabor amargo da reforma trabalhista. É isto, né? E nós, claro, Yara, corretamente você nos chama para esse debate. Mas nós vamos discutir isto, mas vamos discutir também se nós vamos cumprir a lei da reforma trabalhista. Tá? Eu acho, e nós, professores, falamos isso com muita precisão. Nós nunca tivemos lei que nos permitiu fazer greve, você sabe disso. Em plena ditadura militar, fizemos greve. Então, como assim?
Nós estamos diante de um governo opressor. Ele é opressor. E diante de um governo opressor, para mim, não tem outra coisa que senão a desobediência civil. Aí eu ouço de outras pessoas, mas isso é uma irresponsabilidade. Mas é irresponsabilidade de um governo do Estado de São Paulo em superlotar salas de aulas, fechar escolas, que ele está fazendo isso, e nós estamos correndo atrás, deixar os professores 3 anos com 0 de reajuste. E me perdoem os companheiros aqui, isso não é problema de sindicato e nem de quem preside. É do governo. E nós temos que botar o debate desta forma. E vem o Escola Sem Partido também para nós nos debater. A Yara estava me dizendo, tem alunos denunciando, e é para denunciar. Porque nós vamos ver do ponto de vista. Claro que nós não vamos lá estapear quem está falando que quer a ditadura, ou prega a ditadura. Mas eu quero ver juridicamente se ele pode fazer isso. Pode ser. Ah, mas, Bebel, você está discutindo Escola Sem Partido aí, tal, não quer doutrina. Tá, mas eu também acho que nós estamos num Estado democrático de direito. Sim, conquistamos. Defender a ditadura militar é defender o quê? Né? É defender o quê? E estamos num Estado democrático. O atentado à Constituição é democracia. Então, eu chamo a atenção que nós vamos ter também, e a PUESP quer receber todas essas informações que está. Essa me chegou agora, eu não tenho conhecimento. Tenho agora. E nos dê, então, essa informação. Ninguém vai lá, mas nós vamos buscar, porque eu não quero retroceder, nós não queremos retroceder na história. Tá? Por último, eu quero dizer o seguinte, só para terminar. Nessa leitura que eu estava fazendo aí da constitucionalidade ou não, eu gostei desse argumento do Barroso, que ele diz o seguinte, até é duro, mas tem coisas que você... Está vendo? Não é um problema de ideologia, é um problema do momento. Só pode ensinar a liberdade quem dispõe da liberdade. Só pode provocar pensamento crítico quem pode igualmente proferir um pensamento crítico. Eu acho que isso, para mim, resume muita coisa, sabe, Yara? Então, muito obrigada. Continue assim, vocês, entendeu? É claro, respeitando os mestres, né? Mas, olha, eu acho que se tem alguma dúvida aqui de alguém que está sendo abusado, né, gente? Eu acho que a moçada aqui mostrou que não tem abuso nenhum. Todo mundo está expondo as suas ideias e com um brilhantismo formidável, tá? Parabéns para todos e um forte abraço. Muito obrigada. Obrigada, Bebel. Doutora Maria Cláudia, representando a OAB de Sorocaba. Bom, terminando aqui também, tempos de muita intolerância, né, que nós estamos vivendo, talvez reflexo aí da grande problemática política, social que estamos enfrentando, né? Então, acusações de todos os lados, né, via internet, muita gente falando o que é contra, o que é a favor, sem conhecer o assunto, né, infelizmente. Então, o que a gente gostaria de passar de mensagem é que devemos aí respeitar realmente o Estado democrático, as liberdades, né, acima de tudo, e investir em educação, que só a educação realmente é que vai trazer, né, algo de novo e de modificação positiva para o nosso país, que nós precisamos muito. Então, a OAB vai estar aí de olho, né, sempre que puder e puder se manifestar, faremos, para que se preserve a Constituição e para que a gente tenha liberdade aí para mudar o país. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, doutora Maria Cláudia. Em nome da OAB de Sorocaba, por favor, professor Alexandre da Silva Simões, presidente do Conselho Municipal de Educação e diretor da Unesp. Bom, para encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à Yara, né, pela convocação por essa oportunização, né, da gente discutir esse tema, né, e foi a primeira vez que o Conselho Municipal de Educação, estranhamente, né, foi chamado a discutir esse tema. Né? Não. Então, é de se estranhar, né, já que ele é diretamente impactante na educação. Né?
Eu queria registrar aqui a presença de diversos conselheiros, né, que tiveram aqui presentes, né, o professor Rafael Brun, vice-presidente do Conselho, a professora Maria José Antunes, a Daniele Casari e outros que aqui estiveram. Né. Eu gostaria de deixar, né, como última reflexão, né, exatamente que o ponto mais diretamente atacado, né, pelo projeto da Escola Sem Partido é o de que a escola não deveria interferir, né, nos valores aí das famílias. Né. E fica a reflexão, né, que a escola é exatamente a instância que tem que fazer a quebra desses paradigmas, né, porque se ela não serve para isso, eu não sei mais para que ela serve, então. Né, a gente vai, basicamente, informar, né, os alunos e a gente vai ter um exército de robôs, né, penso eu. Acho que a função da escola não é essa. Né, a escola ela tem que ser um centro de formação crítica. E olha que eu trabalho com robótica, né, diferente da maioria dos senhores, eu sou da área de exatas, tá certo? Por fim, eu queria dizer que o Conselho Municipal de Educação é uma instância deliberativa, né, por lei, aqui na cidade de Sorocaba, e oportunamente, né, o Conselho vai se manifestar sobre diversos temas dessa pauta, né, que devem chegar, como, por exemplo, a Base Nacional Curricular, os convênios, né, e assim por diante. Educação infantil, por favor. Sim. E eu queria dizer que o Conselho não vai se abster, né, dessa discussão, e vai trabalhar sempre em prol, né, do que, como a gente coloca, né, de um partido, né, que é o PE, Partido da Educação, né, que é o que a gente defende dentro do Conselho Municipal. Por fim, eu gostaria de deixar o convite, né, as reuniões do Conselho são sempre abertas à comunidade, e o calendário de reuniões está disponível no nosso site, que é o www.semeso.org, Semeso, Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Né, convido a todos para participarem das discussões e das reuniões. Muito obrigado. Obrigada, professor Alexandre. Agora, as palavras finais de Tom Rodrigues, da subsede do Conselho Regional de Psicologia de Sorocaba. Gostaria de agradecer, assim como os colegas, a vereadora Yara Bernardi, que sempre se posiciona, né, nessas pautas de direitos humanos. Só fazer um parâmetro, que o colega que estava aqui trouxe a minha fala para falar dos pais, não são pais, né? O problema é justamente a gente sacralizar. Eu não disse que são todos os pais, é claro que não são todas as mães, mas são muitos, né? O maior índice do Brasil de violência sexual é dentro das casas, foi isso que eu disse. Né? E sacralizar a família invisibiliza isso, dá respaldo para projetos iguais a esse, né? Como se a família fosse perfeita, né? Num país com tanta mãe solteira, etc. Mais contradição é que não faltou, né? Nesse projeto, nas nossas discussões aqui sobre esse projeto. Uma honra estar ao lado de vocês, né? Sou um profissional da educação mais novo, com todo respeito, peço para todos nós que a gente tenha né? Também, isso faz parte das minhas pesquisas atuais, o esforço, né? Quase um esforço mesmo, para entender a popularização desses projetos. Né? Eu acho que é justamente efeito da precarização da educação no nosso país que as pessoas estejam tão sensíveis ao pânico moral. Né? Por que esse projeto tem sucesso e ele pode caminhar, mesmo sendo inconstitucional? Porque eles jogam cartas sujas, cartas do pânico moral. Né? O que é o pânico moral? É mentira. Né? Eles diz no projeto que existem coibição para os alunos que têm uma religião. Por exemplo, como se os professores coibissem a religião cristã. Né? É justamente o contrário. Em 1999, quando eu estava na 4ª série, todos os dias a gente tinha que fazer orações ajoelhados numa escola municipal. Né? A doutrinação, se ela existe, ela é cristã. Né? Não existe neutralidade. A neutralidade ela é que seja política, ela é política. Né? A neutralidade, como muito bem foi dito, ela está a serviço do status quo de quem tem o poder. Né? Dizer que a gente deve ser neutro é querer dizer que a sociedade brasileira é perfeita, ela não é desigual, a gente não vive num país que existe um genocídio da população jovem negra, a gente não vive num país que é o país que mais mata pessoas transexuais do mundo, está longe do 2º lugar. Né? É dizer que está tudo bem, vamos ser neutro porque já chegamos num patamar ótimo, não existe mais desigualdade. Né? Isso é uma mentira. E o que eu digo do passo atrás, vamos tentar combater essas inverdades que eles dizem que a gente vai trocar de gênero na escola, vai obrigar a usar o banheiro que não obrigar a várias coisas. A gente tem que ter paciência para tentar explicar essas inverdades, porque elas pegam muito fácil. Né? Editar vídeo é muito fácil, editar fala é muito fácil. E uma coisa que também é grosso nesse projeto, a gente falou disso, mas acho que talvez não tocamos nesse termo, não existe ideologia de gênero.
né? Existem teorias sobre gênero e sexualidade que são científicas, são respaldadas em referências, metodologias. Eu mesmo estudei numa universidade pública, fiz mestrado sobre isso. Não existe, né? É também uma inverdade dizer que há como doutrinar a sexualidade, né? Era mais isso, né? Em relação à pergunta da vereadora, defender a ditadura é defender a tortura, né? E defender crime é também crime, né? Acho que existe sim limite. Eu não posso chegar na sala de aula e falar coisas que vão contra a Declaração de Direitos Humanos, né? Não posso incitar o ódio, a morte, a agressão física, o aniquilamento do outro, né? Enfim. E esse projeto, ele quer passar por cima dos corpos dessas pessoas trans, por cima do corpo do Alex, que eu falei mais cedo, que foi assassinado pelo pai, por cima, né, das desigualdades sociais e econômicas do nosso país, mas ele não vai passar. Né? Por mais que pessoas tenham sido enforcadas por questionar que a Terra era, né, não era quadrada, ela não deixou de ser redonda. Né? Queria agradecer aos nossos debatedores, todos aqui que compareceram. Por favor, acompanhem a tramitação dos projetos nessa casa, e não só nesse tema. Teremos bem outros temas polêmicos aqui a serem acompanhados. Agradecer também os funcionários da casa e todos que nos acompanharam pela TV Câmara. Muito obrigada a todos.